E aí, tudo bem? Hoje a gente vai entender do ponto de vista iógico e do ponto de vista, por que não, neurocientífico, o que a gente faz com uma das emoções mais complicadas, mais presentes, mais poderosas e, por que não, uma das emoções barra informações cognitivas mais úteis que a gente tem dentro da psique humana. O que nós vamos fazer é ensinar o que você vai fazer com a sua raiva. Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal. Eu, que sou um yogi tão zen, tranquilo, equilibrado e tão sereno, né, Matheus? Sim. Vou te ensinar o que você faz com a sua raiva. Então, brincadeira, sério, eu não sou uma pessoa muito habilitada para falar sobre isso, talvez. Talvez porque eu esteja em franco treinamento sobre esse tema. Já conto essa história para vocês, mas pra gente controlar a minha raiva, se inscreve nesse canal, clica nesse sininho e coloca seu comentário, coloca comentário no comentário de alguém, manda esse vídeo pras pessoas, não custa nada fazer isso! Certo. Custa alguma coisa, Matheus? Então fala para as pessoas se inscreverem nesta merda! Desculpa. Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. Então, galera, vamos primeiro falar uma coisa muito séria aqui. Você precisa quebrar o estereótipo maluco de acreditar que fazer meditação, por exemplo, ser uma pessoa de buscas espirituais ou que tenta encontrar sentidos numa interioridade mais profunda vai te fazer transcender emoções humanas. Uma das coisas que me fez fazer esse vídeo, além do lance do meu treinamento que eu ia falar para vocês, é que uma das pessoas perguntou para mim, mas não é sinal de ego que você tenha emoções humanas? Não é sinal de ego que você preserve emoções humanas? E eu disse para essa pessoa, não, isso é sinal de que você está vivo. Você só tem um jeito de eliminar emoções humanas, e não é se iluminando, é morrendo. Ou virando alguma outra coisa. Porque enquanto você estiver encerrando sua consciência neste corpício, meu caro, minha cara, este corpício é produto de causas e condições que a natureza levou bilhões de anos para conceber e construir. Imbricado no teu DNA estão as informações colhidas por todos os nossos antepassados ad infinitum. E uma das coisas que para a gente sobreviver, nosso organismo desenvolveu como ferramenta necessária foi o gatilho da raiva. A raiva das nossas emoções básicas, estudada tão profundamente pelo Paul Ekman e pela galera toda da teoria das emoções, e aí depois junto com ele o Alan Wallace no programa Cultivando Equilíbrio Emocional, a nossa raiva é um dos mecanismos de defesa mais eficientes que o nosso organismo tem para preservar a nossa integridade física e mental e etc. Mental nem tanta. O lance é, a raiva enquanto mecanismo de defesa opera como nos animais. Desse jeito aqui, ó. Então, como vocês viram, a raiva serve pra gente impor respeito, defender território, proteger quem a gente gosta, se proteger. É um mecanismo de defesa, é um gatilho do nosso sistema simpático. Sistema nervoso simpático é aquele responsável pelos mecanismos de luta ou fuga. Aquilo que vai te dar combustível para lutar contra a injustiça, para combater o que é absurdo, para se indignar é a sua raiva. Está tudo isso exposto naquele TED que eu já recomendei aqui no canal, deste cara aqui, o Satyarthi, o Kailash Satyarthi. O Kailash ajudou milhares de crianças a saírem de situações de escravidão, de prostituição e de violências dos mais diversos tipos. E ele conta isso, que o que levou ele a lutar contra a injustiça na Índia foi ter tido raiva. Ele sempre foi um admirador de Mahatma Gandhi, mas ele dizia que achava que as pessoas estavam confundindo Gandhiji quando diziam que não violência era o mesmo que ser inerte, era o mesmo que ser passivo ante as injustiças. E olha, ele tem toda a razão, porque se teve uma coisa que o Gandhi nunca fez foi ficar impassível, ficar ali inerte, ficar ali
olhando pro sofrimento alheio e não falando nada, não fazendo nada, dizendo, não, eu tenho que ser não violento, então eu vou ficar aqui quietinho, e as pessoas que morram. Ao contrário, mesmo quando o Gandhi propunha não fazer nada, aquilo era profundamente assertivo e profundamente agressivo às morais e aos entendimentos dos colonizadores ingleses. Por exemplo, quando ele fez os jejuns dele, as greves de fome, né? Quando ele fez a caminhada até as praias para fazer sal, tudo aquilo tinha uma proposta bastante agressiva, não violenta, mas agressiva, de agredir frontalmente as injustiças produzidas pelo sistema britânico. Então, o Gandhi usava da indignação e da injustiça de uma forma muito magistral e driblava a raiva dos britânicos e usava a raiva dos seus conterrâneos indianos para modelar uma situação que levasse a Índia à independência. Então, o Satyarthi, o Kailash, ele, inspirado pelo Gandhi, moveu uma série de ações e movimentos que inclusive o prenderam também, por se indignar. E ele diz, olha, a minha raiva foi o que ajudou essas crianças a se libertarem da escravidão. Então, beleza, que a gente já falou do que é a raiva e da sua importância, certo? Você ter raiva é importante. O lance é o que eu faço com a minha raiva, que é o tema desse vídeo. Porque a raiva enquanto gatilho emocional, ou seja, quando ela é produto de um evento que te levou à raiva, somado a como você estava e ao teu repertório emocional, isso é um gatilho. E você identifica esse gatilho da raiva na hora que ele chega. Opa, tô com raiva. Por quê? As causas são essas, eu tô me sentindo assim. E o que me aconteceu antes, na minha vida inteira, que me levasse a isso, foi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por isso que eu tô desse jeito. Aí eu sei o que eu faço com essa raiva. Peraí, eu dou vazão a essa raiva? Eu respondo a essas pessoas com raiva? Ou eu simplesmente me afasto, espero a raiva passar e depois respondo? Guilherme, mas no momento que eu tô com raiva, eu não consigo fazer essa análise toda. Então, bonitão, bonitona, é para isso que servem as práticas meditativas. Dentre outras coisas, essa análise profunda e refinada que você vai fazer dos teus pensamentos, palavras e atos, serve para, neste review do que você fez, do que você está sentindo, do que você está fazendo, você conseguir modelar melhor a forma de você agir na próxima vez. Então, você vai treinando e vai simulando durante a meditação situações e revisitando situações que te deixaram com raiva, que te deixaram com tristeza, com medo, e entende, as causas estão aqui, minha reação foi essa, eu deveria estar assim, assado, etc, etc. E aí depois, quando na necessidade, na vida real, situações semelhantes aparecerem, porque as nossas vidas são profundamente repetitivas, tanto porque nós somos também profunda e neuroticamente repetitivos, você vai saber agir diferente. E isso é a fundação da revolução de si. Você aprender com lucidez e consciência, com esforço e diligência, a ser diferente. Diferente do que você foi ontem, diferente do que você está sendo agora. Diferente para melhor. Então o que você faz com a sua raiva é percebê-la. Não recuse essa raiva. Ela vai vir aí. Você vê, eu já falei várias vezes, quando eu frequentava o Zendô da Monja Coen, ela sempre falava, que gostoso sentir raiva. Porque, ora, se eu sei que eu estou sentindo raiva, se eu me percebo sentindo raiva, eu sou capaz de fazer alguma coisa para mudar essa raiva. Problemático é aquele que fala, eu fico cego de raiva, depois quando eu vi já fiz. Ué, essa pessoa não sentiu a raiva, ela só passou por ela foi avassalada pela raiva, ela foi carregada por ela. Sentir a raiva antes de agir é uma coisa, ser carregado por essa raiva, ser conduzido por essa emoção é outra bem diferente. E a maior parte das pessoas que eu conheço é profundamente carregada por suas emoções. Eu também o sou. Então agora essa aqui é a parte do confessionário. Esses dias, há um tempo atrás, meu baba disse assim, numa bronca que ele deu pra mim, ele disse, você não percebe? Tudo o que está acontecendo à sua volta são testes para que você controle, conduza e coordene sua raiva. Aí eu disse, tá bom, obrigado pelo teste. Mas olha, foi assustador, porque tudo que estava acontecendo em volta parecia que eram marretadas na minha paciência. Inclusive uma delas que foi bem séria. Estava eu, feliz e faceiro, voltando de uma palestra, a Patrícia do meu lado, a Paty, minha sócia, lembram dela? Lá na Marginal Tietê, eu fui tentar entrar à direita para calibrar meus pneus, que tinham avisado que estava baixo. Um caminhoneiro de graça não queria deixar eu passar. Uma hora deu espaço e eu não estava preocupado. E eu entrei na frente do caminhão porque eu estava indo para a direita. E ele ficou bravo com isso, o trânsito parou. Todo o trânsito parou. E o cara de propósito foi lá e encheu a minha traseira. E aí eu desci do carro e cego de raiva que eu fiquei, o Yogi com raiva, né?
Gente, assim, a Paty estava junto, ela pode dizer pra vocês. Ele fez de propósito, ele fez de sacanagem, ele fez pra arrumar confusão. E eu mordi a isca. Sim, o Yogi morde a isca. Olha só, eu não sou um mestre, eu sou um sadhaka, né? E diante de uma situação dessa é muito difícil você não ficar indignado. Eu saí, xinguei o cara de tudo quanto é coisa. Ele tava com o amigo dele, ele queria descer do caminhão. E eu pensei, eu vou arrebentar esse cara na porrada! E o que me ocorreu no segundo seguinte foi, calma, você está com a Patrícia no carro, você não sabe se esse cara tá armado, ele bateu no seu carro, se ele teve a pachorra de bater no seu carro e saber que ele ia causar um dano, que ia causar uma reação, ele estava contando que você descesse do carro para arrumar confusão, vai embora, resolve isso de outro jeito. E eu resolvi isso de outro jeito, enfim, resolvi todas as coisas que precisava resolver ali, fui embora, o cara, eventualmente, saiba, o cara não pagou nada, o cara fez sacanagem, e só que eu consegui, depois de tudo aquilo, lembrar que, olha, minha vontade mesmo, era sentar a porrada no cara, não vou negar isso pra ninguém. E eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse vídeo fazendo assim, nossa, olha que farsante. Querido, eu duvido se você passasse por uma situação de frontal injustiça, se você não ia ficar ensandecido também. A questão é que eu consegui puxar o freio de mão. E eu não tô dizendo aqui que eu fiz isso como um mestre não, tá? Porque um mestre teria tido a frieza de descer, sei lá, gravar um story no Instagram, né? Falar, eu vou aproveitar que eu tenho milhares de seguidores e falar assim, olha só esse cara aqui com essa placa, pá, 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 pá. Teria sido mais eficiente na era da internet, não teria? O lance é que não rolou. Eu fui completamente avassalado por esse gatilho. Passei o resto dos dias fazendo minhas práticas de compaixão, tentando direcionar para esse infeliz. Tudo que há de melhor em mim. Aliás, senti raiva em várias outras situações, tá? Nossa editora passou por umas coisas bem feias nesse final de ano. Fiquei com medo por ela, com raiva por ela, queria ir lá ajudá-la. Enfim, meus amigos passaram por coisas difíceis. E tudo isso foram grandes testes, mas foi interessante. Depois que tudo passou, eu tô dizendo que foi interessante, mas se existe alguma força no universo ouvindo isso, dizendo assim, Ah, você gostou do teste? Eu vou mandar mais. pode parar, tá? Já deu, tá legal, tô bem. Ou não. Mas foi interessante passar por esses momentos que me chamavam a raiva e perceber assim, olha como eu ainda sou bastante vulnerável às minhas emoções, embora eu as conheça. 2, olha que interessante como você pode mudar a reação que você tem em relação às coisas. Você não precisa ser fisgado pela raiva da mesma forma toda vez. E o que eu estou querendo te dizer com isso é, o Guilherme de antigamente, o Guilherme antes da meditação, teria descido do carro e teria levado aquilo do caminhão até as últimas consequências. O fato de eu ter conseguido parar, pensar e sair, significa que eu melhorei um pouquinho. E é isso que eu vou te pedir. Revise as suas ações e não tenha grandes metas de no outro dia estar como São Francisco de Assis, saltitando por aí, vendo os passarinhos e as cobras e os seres ferozes e os lobos, todos eles vindo até você e você passando a mão neles, como naquela foto aquela pintura do céu do Testemunho de Jeová. Não vai acontecer isso, você não vai virar o Ramana Maharshi no dia seguinte. Nem Ananda Maimai, nem São Francisco de Assis. Você não vai virar São João Evangelista, sabe? Você não vai sair do estado de demônio da Tasmânia, né, de Mr. Hyde para Dr. Jekyll de um instante para o outro. O que você vai fazer é, aos poucos, reconhecer os terrenos inexplorados das suas emoções, aos poucos, conhecer as razões que te levam a estados de torpor, a estados de medo, a estados de raiva, e aos poucos começar a modificar suas atitudes, a partir de uma revisão do que já passou, a partir de uma projeção, de uma intenção do que você quer fazer com o que virá pela frente. O que eu peço para você é tenha paciência consigo, tenha disciplina, diligência e desapego e entrega para fazer sua prática todos os dias, para aos poucos permitir que a meditação crie novos caminhos neuronais. É essa a ideia da neuroplasticidade, né? Você criar novas formas, novas conexões nos neurônios para que você crie outros jeitos de criar outras respostas para as mesmas situações. Porque o lance é, a Monja Coen fala que é gostoso sentir raiva porque isso ajuda a gente a identificar essa informação em nós. O lance é saber que você está com raiva, saber dos seus gatilhos e não fazer nada é talvez pior do que não saber. Porque saber e não fazer nada é dizer, não tem jeito, eu sou assim mesmo, então deixa, dane-se. Você vê, o Dalai Lama tem raiva, a Monja Coen tem raiva, Rossi tem raiva. Quem viu ela falando da Copa não faz ideia de quão mais nervosa ela é do que aquilo, viu? Quem é discípulo dela sabe disso bem. Eu queria saber quem foi que escalou esse povo aí pro pênalti.
Ele não foi capaz de defender nenhum. O que é isso, meu? O outro ficou defendendo o tempo todo, ele estava quente. Que vergonha. Eu convivi durante alguns anos lá e ela é uma mestra bastante rígida, viu? E todo mestre que eu admiro é assim também, sabe? Mas o lance é como é que você usa essa raiva como ferramenta? Às vezes até para tirar os discípulos, os alunos, os filhos, os amigos da inércia. Então se você é pai, mãe e tal, e entra nessa conversa maluca de que você não pode de vez em quando dar uns gritos com seu filho porque você vai traumatizá-lo para todo sempre, amém? Saiba que a sua leniência, que a sua permissibilidade, que a sua inércia ante aos mimos do seu filho podem ser muito, 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 muito mais prejudiciais do que você eventualmente demonstrar para ele, olha, estou com raiva porque você está agindo mal. Porque isso vai ensinar limites para ele. De novo, como informação da natureza, isso é algo que todo ser vivo faz. E os pais, né, dos seus filhotes na natureza rosnam, latem, uivam, sibilam e tal, silvam igual os gatos, né? Para mostrar os limites das coisas para os seus filhotes. Então a gente tem também que usar da nossa raiva para impor limites para nós. É da nossa raiva com a nossa condição atual que a gente pode sair da inércia. É da nossa raiva ou da nossa indignação com a situação dos outros que você pode fazer algo para ajudá-los a sair dali. É da nossa raiva com os erros de quem a gente ama, que a gente tenta sacudir essas pessoas para que elas acordem. É claro que a gente vai tropeçar um monte, que a gente vai se equivocar um monte, mas o lance é, não se culpe por sentir raiva, mas também não deixa que isso vire um monstro que avassale a sua vida. A Elisa Cosassa, minha orientadora e uma das professoras do programa Cultivando Equilíbrio Emocional no Brasil, essa daqui, costuma dizer que uma das boas coisas para você fazer com a sua raiva é observá-la e não dar respostas no meio de um episódio de raiva, do que ela chama de período refratário. Então, por exemplo, tem que responder um e-mail, tem que responder um WhatsApp, tem que responder uma ligação contra uma pessoa com a qual você está ensandecido, inflamado de raiva, respira. Escreve o e-mail, escreve a mensagem, escreve o WhatsApp, mas não envia. Leia de novo, apaga inteira. Escreve outra vez, leia de novo, apaga inteira. Espera passar completamente a raiva e depois se comunica com essa pessoa com quem você está indignado, ensandecido, etc. Porque desse momento do período refratário, nada de bom sai. Então, o que a gente faz com a nossa raiva é conhecê-la com profundidade, com paciência, e a gente precisa criar um espaço de silêncio em nós. E é para isso que a gente medita. Para isso que a gente faz os caminhos da prática meditativa e cultiva qualidades essenciais do coração, para que a gente crie outros jeitos de reagir ao mundo, de ler a realidade, de interpretar a realidade. E se você quiser saber como meditar, o Instituto Revolução de Si está aqui para isso. Aqui nesse vídeo tem o link do curso que a gente preparou pela Kebook, que é um curso de meditação super completo, que vai te ajudar a entender as práticas meditativas e botar em prática essa ciência que ajuda a gente de dia a dia, de gotinha em gotinha, e melhorando, né? Para que a gente consiga cultivar uma sociedade, um mundo que vale a pena ser vivido, uma vida que vale a pena ser vivida, onde eu não seja ameaça e nem viva sendo ameaçado por ninguém. Criar um estado de ahimsa depende desse processo de reconhecer a raiva e não fingir que ela não existe e não se vilipendiar ou se flagelar cada vez que você tem a raiva. Você precisa conhecê-la e não dar vazão a ela. Ela é uma emoção que vai acontecer aí. Mas você transformá-la num sentimento, você dá vazão para que ela continue e se prolongue, aí isso é uma escolha totalmente sua. O que é que você vai fazer com essa raiva depende inteiramente de você. Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.